A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus amados irmãos, Deus, Ele nos dá uma palavra de força, de poder. A palavra de Deus, ela nos exorta neste dia a sermos constantes e perseverantes para alcançarmos a coroa de glória incorruptível. Irmãos, convido a vocês a pegarem suas Bíblias e abrirem na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no verso 24, que diz assim: Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa corruptível, nós, porém, para ganharmos uma coroa incorruptível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, é assim que luto, mas não como fere o ar. Trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem a outros, venha eu mesmo ser reprovado. Irmãos, esta é uma palavra muito forte, pois aqui o Espírito Santo de Deus, ele traz uma comparação muito didática, muito fácil de nós entendermos. Pois aqui a palavra de Deus, naquele momento, pela boca de Paulo, falando aos coríntios e agora falando conosco, ela está dizendo que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas só um ganha o prêmio, ou seja, aqui no verso 24. E no verso seguinte, diz assim: os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Veja, essa palavra, ela me faz refletir de que o Evangelho, ele tem regras. E nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e fizemos profissão de fé, de segui-lo, de servi-lo, ali no ato do batismo. Nós que fizemos esse compromisso com o Senhor, nós temos que ter essa consciência de que é necessário termos disciplina, termos dedicação na obra do Senhor. Porque veja que as pessoas do mundo, aqui a palavra trouxe o exemplo dos atletas, e é um bom exemplo. Você vê que os atletas têm uma rotina diária de exercícios muito duras, às vezes. E muitas das vezes eles se machucam pelo fato do constante exercício e treinamento e disciplina. Tem restrições alimentares e muitas outras coisas. E tudo isso para ganhar um prêmio corruptível. E aqui a palavra está nos mostrando que nós devemos agir da mesma forma, porque o prêmio que nos é prometido é um prêmio incorruptível. A coroa que nos é prometida é incorruptível, uma coroa de glória. E você observa que todos correm, mas um só ganha o prêmio. Então, a palavra de Deus está nos exortando que nós devemos correr assim também, com esse objetivo, com essa determinação de conquistar esse prêmio, essa coroa imarcessível, sem mancha, essa coroa de glória que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam segundo a sua vontade. Nós vemos muitas das vezes homens e mulheres jovens
que se dizem cristãos, que se dizem crentes em Cristo e que estão copiando, ou seja, aderindo aos prazeres do mundo, não querem abrir mão, da bebedeira, da luxúria, não querem abrir mão das orgias, não querem abrir mão dos pecados, não querem disciplinar o próprio corpo, não querem obedecer regras. Mas aqui a palavra está mostrando o próprio Paulo, homem de Deus, que era livre, mas se fez servo, que era um homem cheio do Espírito Santo, mas se colocou ao serviço dos outros, para ganhar o maior número possível de pessoas. É só você ler aqui o capítulo 9. Ele abriu mão do seu direito apostólico, ou seja, mesmo ele tendo o direito de ser sustentado pela igreja, ele abriu mão para não trazer nenhum obstáculo para o evangelho. Porque ele sabia que o seu mérito, a sua glória consistia em estar a serviço de Cristo e de maneira gratuita, onde ninguém poderia dizer: Paulo está comendo às custas da igreja, mesmo que ele tivesse esse direito. Mas ele não quis em momento nenhum ser motivo de escândalo, de impedimento, para que as pessoas aceitassem a Cristo. Aqui ele diz que para os que estavam debaixo da lei, ele se fez como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei, se referindo aos judeus. E aqueles que estão sem lei, que são os gentios, ele se fez como se estivessem sem lei. Mas mesmo que ele não estava sem lei, porque ele estava com a lei de Deus, a lei de Cristo. E tudo isso ele fez para ganhar a todos. Então você observa que o exemplo de Paulo foi um exemplo em que ele próprio nos convida a imitar. 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está nos induzindo à idolatria. Porque quando ele fala isso, ele está mostrando que ele era um imitador de Cristo. Nos sofrimentos, na dedicação, na perseverança. Então, se alguém imitar isso, estará imitando a Cristo e não a Paulo. Então você observa que aqui a palavra diz: quanto a mim, assim é que luto, não ao incerto, não como quem açoita o ar. Trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo eu pregado aos outros, venha eu ser desclassificado. Este é um fato que acontece muitas das vezes. Aquele que prega a palavra não vive aquilo que está pregando. E não prega também aquilo que está vivendo. E muitas das vezes essas pessoas ficarão de fora porque eles impõem fardos nas costas dos outros, mas eles mesmos não movem nem com o dedo. São fariseus hipócritas. Mas aqui você observa que a palavra de Deus está mostrando. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e ele subjugou o seu corpo duramente para ele viver o Evangelho, para que no último dia ele não fosse desclassificado, mas que ele também fosse achado aprovado diante do Senhor. Então, tanto aquele que prega, como aquele que é um membro na igreja, um discípulo de Cristo, todos devem disciplinar o seu corpo, disciplinar a sua vida, a sua maneira de viver, a sua conduta, o seu modo de vida, para dar um bom testemunho, para alcançar a coroa de glória. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, em 2 Timóteo, veja o que a palavra de Deus, ela diz
aqui no verso 4, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o alistou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Veja que aqui a palavra de Deus nos mostra claramente aquilo que já foi dito. Quando uma pessoa é alistada no exército, ela é convocada para servir, ela não pode de maneira alguma ficar ocupada com as coisas da vida civil. Lá ela é disciplinada, ela é treinada com muita firmeza para que ela possa agradar o seu comandante e assim aprender a disciplina, a doutrina ali de onde ela está confinada no seu alojamento. Então você vê que a palavra de Deus ela está nos mostrando que um atleta ele só é coroado quando ele luta segundo as regras. Veja que comparação simples, mas de tão fácil entendimento e de tão simples que é, nos traz uma mensagem muito direta, muito dura. Porque um atleta só é coroado quando ele luta, ele joga segundo as regras. Você vê quantos atletas, quando vai fazer o exame de antidoping, acusa lá que usam alguma droga e perdem sua carreira, perdem os seus títulos, perdem tudo. Por quê? Não lutaram segundo as regras. Da mesma forma, todo cristão que não andar segundo as regras do Evangelho estará sujeito a perder a sua coroa. Estará sujeito a perder a sua glória. Irmãos, é muito importante. A palavra de Deus traz comparações simples, mas que falam o nosso coração, porque a palavra de Deus ela foi dirigida aos pobres, aos humildes, às pessoas simples, de maneira que todos podem compreender, desde o mais letrado ao analfabeto. E aqui a palavra continua dizendo: o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Veja bem, se você tem trabalhado em prol do reino, você será participante dos frutos. Veja que há uma lei natural, na própria natureza. Se você planta, em algum momento, quando a sua plantação produzir, você vai ser o primeiro a comer dos frutos. E não é diferente com aquele que prega o Evangelho. E o importante de nós compreendermos é que todos nós devemos agir dessa forma. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, em Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando-me para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se em alguma coisa pensais diferente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Precisamos ser constantes. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos regredir, dar um passo atrás. Se nós chegamos até aqui, precisamos conservar a direção. Porque aqui você nota que Paulo, cheio do Espírito Santo, sendo humilde, ele não julgava ter alcançado, mas ele diz:
ele diz aqui no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo. Então nós não podemos nos ensorbebecer dizendo ou imaginando que já tenhamos conseguido. Não, nós precisamos progredir para esse objetivo. O nosso alvo é a vida eterna, é a coroa de glória incorruptível. Então temos que prosseguir, caminhar nessa direção, nesse objetivo, conservando o que nós já alcançamos até aqui e prosseguindo nessa direção. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos pautar a nossa vida cristã na disciplina, disciplinar a nós mesmos e viver segundo as regras do Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela nos exorta a todo momento que nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta a pessoa ser um cristão que não segue as regras do Evangelho. Veja bem que eu estou dizendo as regras do Evangelho. Não é doutrina criada por homens, tradições criadas por homens. Nós precisamos seguir aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os seus apóstolos ensinaram, aquilo que os profetas inspirados falaram e que foi confirmado por Cristo e seus apóstolos. E tendo no nosso coração que estamos prosseguindo, que estamos muitas das vezes reduzindo a nós mesmos a servidão, por um objetivo maior, pelo objetivo de alcançar a coroa de glória, o prêmio incorruptível, que todos aqueles que creram e perseveraram até o fim alcançarão. Amém, irmãos? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço a você que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe, comente, deixe aí o seu like. Se você quiser fazer pedido de oração, uma sugestão para um vídeo, deixe aí também nos comentários. E que Deus vos abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Orem por mim e eu estarei orando por vocês. Em nome de Jesus. Amém?